Olá, amados alunos da nossa escola bíblica da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Tudo bem com vocês? Nós estamos então fazendo todo esse panorama do Novo Testamento. Já tivemos aqui palavras e aulas dirigidas sobre outros temas. E agora nós vamos dar continuidade ao que começamos na semana passada, falando sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Semana passada falamos uma introdução geral explicando sobre a realidade dos coríntios, o que acontecia naquela cidade. E nessa feita, hoje nós vamos falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora, nós já vamos falar sobre a realidade para esta carta em específico. Nós já temos esse conhecimento de toda a questão regional, né, a questão geográfica, da cultura e dos pesares que haviam naquela cidade tão importante naquele tempo. Agora Paulo escreve uma nova carta, visto que na teologia e nos estudos arqueológicos descobriram que essa não é necessariamente a segunda carta, mas a terceira, porque uma se perdeu. E Paulo também, quando escreveu 2 Coríntios, a gente tem aqui relatos de que Paulo ainda fez uma visita a essa igreja antes de escrever essa carta, que seria a terceira carta, porém, como nós só temos o achado dela, ela se tornou a segunda carta de Paulo aos Coríntios na nossa Bíblia. Aqui, Paulo fez essa visita rápida lá em Coríntio, mas também uma visita muito triste, porque Paulo descobriu que os crentes ainda não haviam se convertido de tudo aquilo que ele falou na primeira carta, que foi uma carta muito séria, trazendo ali assuntos de tanta importância, de mudança de vida mesmo. Crentes que precisavam ainda de conversão, pessoas que ainda estavam, como vimos semana passada, se alimentando de um alimento muito leve, não estavam preparados para receber uma palavra de Deus mais temperada, com mais propriedade teológica. Então ele escreve essa segunda carta, conhecendo também e olhando para toda essa parte que nós temos aqui dos problemas não resolvidos, inclusive são citados aqui, capítulo 2, versículo 1, capítulo 12, versículo 14, capítulo 13, versículos 1 e 2, de que essa igreja ainda não tinha aprendido as lições. Nós temos nessa segunda epístola de Paulo aos Coríntios, não é? Uma carta então dirigida a esse povo tão teimoso, tão difícil de aprender e também tão parecido com nós hoje. Tantas vezes a gente precisa reaprender o básico, né? Para entender qual é a vontade de Deus. Essa carta foi escrita por volta do ano 57, né? Depois de Cristo. E aqui nós temos inclusive o próprio Tito como emissário, como carteiro, né? Aquele que levou essa carta, né? Paulo então ele foi impedido de esperar encontrar-se com Tito, não é? E voltando de Troade partiu apressadamente para Macedônia, onde Tito lhe deu as boas novas de que a igreja finalmente se arrependeu. Isso aqui é muito importante, não é? E aí Paulo trazendo essa alegria, né, a Paulo por ouvir essa notícia de que a igreja agora mudou, não é? E aí tudo isso soma no objetivo e no conteúdo dessa carta, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. É interessante que num olhar maior, num olhar mais amplo, essa carta aqui ela tem um tríplice propósito, que é o seguinte: o primeiro, expressar então a alegria de Paulo, né? Porque a igreja atendeu aos requisitos e às orientações que esse missionário, pastor, plantador de igreja levou para essa igreja. Então expressar essa gratidão. Puxa vida, finalmente vocês aprenderam essa lição. Ainda tem nessa carta situações um pouco mais duras, mas entre o propósito geral, o primeiro deles é essa gratidão de Paulo. O segundo propósito é relembrar os crentes do seu compromisso de oferta aos cristãos da Judéia. Não é? Relembrar que esses crentes eles tinham um compromisso financeiro e, gente, como isso é atual, não é? Sempre é necessário a gente trazer a memória, trazer lembrança à igreja do Senhor, aos crentes, dos nossos, das nossas obrigações, dos nossos trabalhos e inclusive das nossas missões. Não é por acaso que as igrejas batistas realizam campanhas temáticas ao longo de todo o ano,
missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais, não é? E quem está visitando uma igreja ou se converteu há pouco numa igreja batista, às vezes acha um pouco estranho. Ué, há alguns meses não era uma campanha também missionária? Pois é, existe uma organização para a gente fazer anualmente isso aqui. Relembrar os crentes que eles têm um trabalho ali, além da igreja local, e que eles precisam ofertar. Porque se a gente não lembra, a oferta não chega, e aí o missionário não vai ter a oferta, a missão vai parar e tantas outras coisas que podem acontecer. Então é algo que acontecia naqueles dias que a gente continua repetindo até hoje. E o terceiro propósito, além da alegria de Paulo com esses crentes mudando de vida, a lembrança a essa oferta é o seguinte: defender a autoridade apostólica de Paulo. Olha que coisa séria aqui. Paulo precisa escrever uma carta para dizer qual é a posição dele como líder. A autoridade apostólica é dizer como um homem pode ser um representante do Senhor Jesus. Detalhe, aqui entende-se que apóstolo é um título dado àqueles que tiveram acesso a Jesus Cristo ou tiveram contato direto com pessoas que presenciaram e estiveram com Jesus Cristo. Você sabe que Paulo não faz parte dos 12 discípulos. Assim, a autoridade apostólica dele já poderia ser questionada naqueles dias. Porém, o próprio Paulo teve um encontro especial demais com Jesus, e a gente tem essa história contada em Atos. Esse encontro com Jesus, já um Jesus ressurreto, já uma aparição espiritual de Jesus, o que aconteceu para Paulo. Fez dele também alguém com autoridade, inclusive o próprio Paulo se intitula como apóstolo dos gentios, alguém que veio para pregar o evangelho, as boas novas, para grupos de pessoas que muitos desses apóstolos que estiveram com Jesus não tinham tanta disposição, às vezes preconceito, de pregar a esses outros povos. Então Paulo, ele carregava esse título de apóstolo dos gentios. E aí nessa carta, nessa segunda carta aos Coríntios, Paulo viu a necessidade de explicar então a sua autoridade apostólica. Eu sei que isso pode até parecer um assunto um pouco chato, no popular, como se Paulo tivesse que dar a carteirada, dizer, olha, eu tenho autoridade, eu sou uma figura de autoridade aqui. Mas, gente, a gente precisa observar que aqui nesses dias e nessa época haviam questionamentos sobre tudo que se pregava. Não apenas dentro do cristianismo, é importante lembrar também que paralelo ao cristianismo surgiam outras religiões também, surgiam outras manifestações que inclusive falavam sobre Jesus, só que eram baseadas em heresias. Então era necessário que aquela autoridade eclesiástica, aquele homem de Deus que tinha parâmetros cristãos, que seguia a fé verdadeira, precisasse se posicionar muitas vezes. Então não é apenas mostrar a carteirada, mas é mostrar a quem ele serve, qual é a igreja do Senhor que Paulo aqui representa, não é? Então isso aqui é extremamente importante naqueles dias, assim como também nos dias de hoje, não é? Como a gente também precisa dizer de que igreja fazemos parte, né? E assim como a gente fez naquela primeira carta aos Coríntios, a gente vai fazer nessa segunda carta. A gente vai olhar um esboço dessa carta, destacando alguns versículos que trazem luz à necessidade de escrever certas coisas a esse povo nesse tempo e de que, algum modo, isso se aplica também a nós hoje. O primeiro ponto, depois da introdução a essa carta, é a conciliação de Paulo quanto a esse problema que a igreja ainda vivia. Não é? A coisa de receber os conselhos de Paulo e não mudar, não é? Então aqui é uma carta que ele vai mencionar essa reconciliação dele com esta carta, e veja quanto sentimento traz aqui nessas palavras de Paulo. No capítulo 1, a partir do versículo 23, a gente vai entrar também no início do capítulo 2, que diz o seguinte: eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que para vos poupar não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé estáis firmados. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo?
E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Olha que coisa maravilhosa aqui. Você tem Paulo mencionando que ele realmente se entristeceu com a notícia de que esses crentes não mudavam. Ele escreveu uma carta, ele escreveu aqui, como falamos na introdução, uma segunda carta que se perdeu, não temos esse conteúdo. E essa terceira carta, conhecida na nossa Bíblia como 2 Coríntios, ele vai abrir o coração, porque ele tinha essas informações. Tito era esse emissário, ele tinha essas informações da igreja. Ele diz, olha, eu não gostaria de visitá-los, eu tomei essa decisão por conta própria, de não visitá-los em tristeza, porque se eu estou triste, como é que vocês vão me alegrar se eu vou entristecer vocês ao mesmo tempo, né? E aí Paulo fala, porque eu quero ir com alegria, porque eu também sei que vocês estão se firmando na fé. Então aqui Paulo já toma conhecimento de uma igreja que está num processo de mudança, de pessoas que entenderam a mensagem, o recado de Deus, que estão amadurecendo na fé. E aqui ele encontra-se motivos para se alegrar, não é? Entendendo que aquilo ali era a fé que eles deveriam ter no Senhor, não dizendo que era ele o dono dessa fé, que as pessoas deviam prestar contas na fé a Paulo, mas que simplesmente ele era então responsável por ensinar o caminho dessa fé. E aí ele menciona, né, com tanta emoção, né, de forma tão sábia, mas também tão pura, né, de Paulo, ele explicando aqui, olha, eu não quis visitá-los triste, né, justamente para não passar essa minha tristeza a vocês, mas eu pretendo visitá-los já tomando conhecimento de que vocês se converteram, de que vocês estão bem, estão crescendo, e isso sim é motivo de alegria. Então que massa, né? Você vê aqui uma figura humana, né? Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa de Paulo e vê um homem de Deus e com, entre aspas, tantos poderes, né? Tão usado por Deus e com tanta autoridade nas cartas, naquilo que ele manda, naquilo que ele escreve. E também numa carta como essa, ele com intimidade com essas pessoas, revelando também que seu coração se entristeceu também. Isso acontece conosco também, com pastores, com liderança. Às vezes a gente está triste com a igreja, às vezes a gente ensina, prega algo à igreja e a igreja não corresponde, não entende, seja um ministério em específico, seja toda a igreja. Não é? E muitas vezes a gente guarda essa tristeza, ou então compartilha com uma pessoa mais próxima, justamente porque a gente não quer levar essa tristeza para entristecer a igreja, não é? Porque a gente quer ver essa igreja transformada, quer ver essa igreja convertida, mudando de pensamento e assim se aproximando cada vez mais da vontade do Senhor. E isso, com certeza, trará alegria, e não somente de nós, líderes, mas de toda a congregação, não é? Então eu vejo esse paralelo de Paulo com a vida pastoral e com uma vida que todos nós temos, né? Porque qualquer pessoa, não apenas líderes, também por algum motivo muitas vezes se entristece com uma igreja, não é? Mas não significa que essa igreja morreu para você, que essa igreja acabou para você, porque somos falíveis, somos seres humanos e temos sempre algo a aprender, não é? Talvez você esteja me ouvindo aqui hoje, você esteja triste com uma igreja, seja a nossa igreja, seja uma outra igreja, e você esteja visitando, querendo conhecer uma nova igreja. Pois é, isso acontece. Isso aconteceu aqui, na Bíblia. A gente tem registro disso, de um líder que se entristeceu com uma igreja. E ele se poupou de não visitar essa igreja enquanto estava triste, né? Mas isso não significa que não haja solução, né? E que você ainda não possa um dia fazer esse caminho de volta e receber esse abraço e abraçar novamente essa família que um dia você conquistou. Outra coisa que a gente entende aqui no ministério de Paulo é exatamente o próprio ministério, a questão do ministério apostólico de Paulo aqui, não é? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Nos versículos 8 a 18 do capítulo 4, a gente tem parte desse assunto sobre o ministério apostólico, né, que Paulo aqui realiza. E aí, olha só o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos
somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, e crido isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renove de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Não é? Então olha que maravilha poética Paulo traz aqui sobre as circunstâncias ministeriais. Mais uma vez, reforçando um Paulo sincero, que fala também que no ministério há lutas que pesam, há lutas que doem. Não é? E aqui ele vai trazendo que mesmo no desfalecer do homem mortal, né, das coisas dessa vida, há um homem interior, ou seja, há um Espírito de Deus dentro de nós que nos renova, que é forte, que não enfraquece de forma alguma. Né? Se por fora estamos fracos, por dentro nós estamos fortes pela presença desse Espírito de Deus. E apesar dessas batalhas humanas, dessas lutas que acontecem, Paulo vai revelando aqui, isso faz parte do ministério, ele diz também que muito mais há em se alegrar nas circunstâncias daqueles que ganham essas batalhas, a vitória do povo de Deus. E ele vai desenvolvendo isso, sempre fazendo esse comparativo, né? Esse paralelo do desânimo e da alegria, né? Da tristeza, da angústia, do sofrimento, mas também da vitória, do invencível que é o Deus, nosso Deus, que estando ele em nós. Não é? E aí da finitude da vida, me encerrando em se tratando aqui da eternidade. Então, o ministério, em suma, ele se resume nisso, numa luta na terra que tem o seu valor, tem suas perdas, tem os seus ganhos, mas que no final, tudo aquilo, em nome do Senhor, tem um ganho de valor eterno. Então, não tem preço que pague isso. Não tem dor, sofrimento, angústia que deva fazer a gente desistir disso. O ministério é real, é feito por homens usados por Deus, porém com características e consequências eternas, não é? Todos nós somos parte disso, todos nós carregamos dentro de nós também um ministério diante do Senhor, claro, que há pessoas que dedicam integralmente o ministério ao Senhor. E muitos de nós temos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, mas temos missões. Seja evangelizar uma família, evangelizar um amigo, seja servir na igreja, carregamos ministérios pessoais. Então guarde bem isso, meu irmão, minha irmã, que as consequências desse ministério são diferentes do trabalho desse ministério, que muitas vezes não é fácil, é árduo, mas as consequências elas são eternas. Outra coisa que a gente vai encontrar aqui e que é uma característica do apóstolo Paulo são exortações. A gente vai ver mais exortações dirigidas aos coríntios aqui. E no capítulo 6, a partir do versículo 14 até o capítulo 7, versículo 1, olha o que diz. Não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados,
tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Então aqui Paulo, exortando os crentes dessa igreja, ele vai deixar muito claro em que há uma necessidade de um posicionamento, uma vez que somos crentes, que aquela igreja pertence a Deus, ela precisa tomar essa decisão. Cada crente ali precisa decidir de forma pensada, de forma racional, intencional, seguir a Deus, e para isso precisa fazer diferença, separação entre aquilo que pertence a Deus e aquilo que não. É muito comum, irmãos, muitas vezes, quando estamos fracos na fé, ou nos afastando da igreja, nos afastando de Deus, ou quando simplesmente nem temos essa fé, da gente criar uma relação na nossa mente de que certas coisas que aparentemente são ruins, podem não ser tão ruins assim. Não é? A gente começa a fazer negociações de situações que são pecado, situações que são agressivas até mesmo a uma questão de caráter humano. E a gente começa a negociar na nossa mente como se aquilo fosse normal, fosse comum. Então não é por acaso que a gente vai ouvir de pessoas que não têm temor a Deus, de que fazer as coisas que elas fazem é normal, não vai ter consequência nenhuma, porque elas não creem no céu, não creem na ressurreição, não imaginam uma vida eterna, nem buscam por isso. Então para essas pessoas a vida é só aqui mesmo, então não há preocupações eternas. Porém, a esses crentes e a nós, estudiosos da palavra de Deus, precisamos saber assim uma eternidade, assim um lugar reservado para o povo de Deus. E para isso, sabendo disso, nós precisamos criar esse senso de diferença entre certo e errado. Claro, balizados pela palavra de Deus, porque uma coisa é a moralidade humana, outra coisa é aquilo que a Bíblia demonstra como certo e errado. E aqui Paulo ele vai fazer também esses comparativos. Será que pode haver algum tipo de associação àquilo que é incrédulo, aquele que é anticristão e o próprio Cristo? Claro que não. Mas para enxergar essa diferença é preciso ter sabedoria. É preciso ter esse Deus dentro de nós. É preciso ter essa relação que a própria Bíblia nos traz aqui. E Paulo vai falar, primeiro, de que Deus habita no seu povo. É Deus que vai nos mostrar. E segundo, de que esse Deus, ele nos trata como um pai e nós somos filhos. Ou seja, o nosso posicionamento é de obediência. O nosso posicionamento é de ouvir o que Deus tem para falar e assim obedecê-lo e assim seguir as palavras desse Deus. Então dessa forma a gente vai errar menos e a gente vai ter condições de fazer essa separação. Como eu já disse, não baseado no nosso achismo, mas naquilo que é vontade e direção do próprio Deus. Outro assunto que a gente vai perceber aqui é exatamente quando Paulo vai falar sobre a coleta financeira para a Judéia, para os santos, os crentes daquela localidade. Então vamos destacar aqui também alguns versículos sobre esse assunto. Paulo vai dizer aqui do capítulo 8, versículos 11 ao versículo 15 o seguinte: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para os que outros tenham alívio e vós sobrecarrega, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles que, de modo de que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. O que Paulo está trazendo aqui, e eu li poucos versículos, é exatamente na questão da proporcionalidade, da contribuição. Visto que esse assunto agora, um dos últimos assuntos dessa carta, é exatamente sobre a contribuição desses crentes para as missões, para alcançar os santos da Judéia. E aqui a gente tem um problema que pode inclusive ser recorrente nas igrejas hoje em dia quando se trata de contribuição. A gente fala sobre proporcionalidade e a gente tem uma palavra muito utilizada no Antigo Testamento que a gente traz também para a nossa comunidade de fé, que é o dízimo.
O dízimo significa a 10ª parte. E ele já significa algo proporcional, porque é a 10ª parte da renda daquela pessoa. Então é dirigido à proporção do 10% entre tudo aquilo que aquela pessoa recebe. Diferentemente de você exigir um valor fixo de todas as pessoas, onde quem recebe mais não teria um peso tão grande da sua parcela, e aquele que recebe muito pouco teria que se esforçar muito e às vezes dar quase tudo que tem. Então, o dízimo é uma maneira da gente traduzir isso que Paulo coloca aqui. Que a ideia da contribuição desses crentes não era que fosse um peso para quem tem pouco, mas que aquele que tem pouco pudesse contribuir com o mínimo do pouco, para que o peso não fosse para ele, mas de que algum modo ele também fosse contribuinte e se alegrasse nisso. Porém, de outro modo, aquele que tem muito possa sim contribuir com bastante, e dessa forma nem ele vai sofrer, e aquele que tem pouco ainda também será abençoado com aquele que tem muito. Então, Paulo não está querendo trazer aqui um programa de distribuição de renda governamental. Paulo está simplesmente dizendo que dentro da igreja há uma necessidade de contribuição, mas que essa contribuição não seja exploratória, que ela não tire além das necessidades daqueles que muitas vezes falta até o que comer, né? Que a igreja tenha sensibilidade com todas as situações que havia aqui, inclusive em Coríntio, né, de ter pessoas abastadas e pessoas com poucos recursos, e que isso acontece até hoje nas igrejas, e a gente precisa ser sensível a isso. Então, se Paulo está chamando essa igreja para ofertar, Paulo está lembrando que isso não pode ser exploratório, que isso não pode ser um peso e tirar de quem não tem, não é? Isso é algo que precisa ficar nas nossas mentes, e que infelizmente há igrejas que se dizem evangélicas que exploram pessoas, muitas delas não têm nem o que comer direito, não é? Então faltou ler 2 Coríntios, faltou entender o que está escrito aqui. Então que o próprio Deus julgue esses líderes, mas que nós, crentes em Cristo, alunos de escola bíblica, a gente não tenha desculpa, a gente tem aqui a palavra de Deus que pode mostrar para a gente esse caminho e essa resposta de que dinheiro é um assunto bíblico, de que para fazer missões, sustentar uma causa, manter um ministério, existe um investimento, mas isso precisa ser feito com sabedoria e sensibilidade. E o outro assunto que a gente tem aqui é justamente o que a gente falou, que é a defesa de Paulo. E eu já expliquei que não é apenas uma questão de carteirada. Paulo está querendo demonstrar aqui o seu potencial, o que ele pode mandar, e as pessoas têm simplesmente que obedecer. Não. Paulo ele está mostrando o seu papel apostólico, porque haviam pessoas que usurpavam desse papel apostólico, haviam pessoas que usavam para outros fins, né, essa representatividade como missionário, como apóstolo de Cristo Jesus. Então Paulo precisa aqui mostrar quem ele é e dar legitimidade ao seu trabalho, não é? Então a gente também, assim como nos outros pontos, vamos ver aqui alguns versículos que vão representar bem essa fala de Paulo. No capítulo 11, nós temos Paulo aqui dando algumas explicações sobre a sua conduta nesse ministério. Vamos ver o que diz. Quisera eu que me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais o Espírito diferente que não tendes recebido, ou o Evangelho diferente que não tendes abraçado, a esses de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus?
despojei das outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei, e de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória das regiões de Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe, mas o que faço, farei, é para cortar a ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha aí o que Paulo está falando. Como já mencionado aqui, Paulo está explicando a diferença que há nele sobre esses falsos profetas, esses falsos apóstolos. E aí ele começa discorrendo de uma maneira muito poética a relação de Cristo com a noiva e que o trabalho dele como apóstolo é preparar essa noiva para Cristo. Ou seja, Paulo não é dono da igreja. Paulo não é dono dessas pessoas. E aí, ainda mais, ele reforça essa ideia dizendo, olha, eu fiz de tudo para não me tornar um peso, ou seja, para que vocês não tivessem responsabilidades até financeiras para com o próprio Paulo, fazendo com que outras igrejas investissem em Paulo para que Paulo pudesse pregar aos crentes em Corinto. Não é? Assim como acontece em missões, né? A igreja investe para que o missionário gratuitamente pregue o evangelho naquela localidade, ou como uma igreja investe num candidato, não é, ao ministério pastoral, a missões, durante um seminário. A igreja investe mais para que ele vá abençoar uma outra localidade, e assim ainda acontece hoje. Mas o que Paulo continua discorrendo é sobre a consideração dessa igreja para com ele, que fez de tudo para não se tornar um peso, apenas cumprindo com o seu dever de preparar aquela igreja como noiva de Cristo Jesus. Uma vez que, aparecendo esses falsos apóstolos, eles sim tornavam-se peso para a igreja, pois eles eram exploradores, eles queriam enriquecimento próprio a partir da igreja. Então Paulo faz com que esses crentes possam ter essa diferenciação e perceber, puxa vida, será que esse tipo de apóstolo é o apóstolo realmente de Deus? Realmente ele tem o conteúdo necessário? Realmente ele foi enviado por Deus para nós? E Paulo continua dizendo que a verdade de Deus está nele. Ele não precisa usar, por exemplo, aqui de advogados, porque ele mesmo carrega essa verdade. Ele é a própria defesa, não é? E aí a gente vê, então, esses falsos apóstolos se intitulando e eles sim fazendo esse papel de dar uma carteirada, dizer que eram melhores e que tinham um recado de Deus para aquela igreja, para aquelas pessoas, sendo eles exploradores. E aí Paulo vai discorrendo que o apostolado que Paulo ministra, ele é um apóstolo de Deus, mas o posicionamento dele nunca foi, nunca será como um explorador, mas sim como alguém que tem uma mensagem para aquela igreja, que chora para aquela igreja, que se alegra com aquela igreja, mas que está ali tem aquela igreja como uma missão e não uma fonte de renda. Não é? Isso é muito sério. Não é? Ainda mais nos dias de hoje, onde verdadeiras igrejas se tornaram empresas. Né? A gente precisa ter um olhar muito sério sobre isso, não apenas para atacar ou para ter argumentação contra outras pessoas, não, mas também para nos posicionar e identificar aquilo que é sério, aquilo que é saudável e ter também potencial para discursar com outras pessoas sobre que tipo de igreja nós somos parte, a quem nós servimos, né? Quem são os líderes e para onde vai o investimento da nossa igreja. Isso tudo é algo muito sério que precisa ter certa sensibilidade, mas também precisamos ter bem claro no nosso coração que posição nós temos. Assim como Paulo tinha, precisou ser duro, precisou falar a real aqui, essas pessoas precisavam ouvir. E assim ele vai continuar discorrendo sobre o seu ministério apostólico e também com o encerramento, as considerações finais, como em todas as cartas, ela encerra, né, uma despedida de Paulo e como nós já temos aqui, o cuidado e a promessa de que ele gostaria de rever essa igreja. Né? Então nós tivemos, domingo passado, 1 Coríntios com uma introdução. Se você não viu essa aula, então aqui no canal do YouTube da PIB Fortaleza, você tem condições de rever todas as outras aulas, inclusive essa
que eu ministrei de 1 Coríntios, trazendo ainda o contexto, região, a questão política daquele local e tudo mais. Essa é uma aula complementar, né? Uma sequência em 2 Coríntios. E se você também quer continuar aqui com a gente, continue, mas você também participe dos nossos cultos online, às 10h15 da manhã, não é? Às 6 horas da tarde, 18 horas, ou presencialmente, assim como temos escola bíblica também, presencialmente, às 9 horas da manhã. Todo domingo aqui funciona em salas, divididas por faixa etária ou por assunto. Então venha conhecer também aqui a nossa igreja. Você que nos acompanha de outros estados do Brasil, receba o nosso abraço. Que Deus assim te abençoe.